O Michel Temer, o sinônimo de traição na história do Brasil, ele, para tentar limpar a barra dele, falou assim: Dilma é honestíssima, mas tinha dificuldade para dialogar com o Congresso. Dialogar com o Congresso, né, era tipo assim: Dilma tinha dificuldade para lidar com bandidos, né? E o Temer falou: olha, eu tinha total liberdade para lidar com bandidos. E a Dilma fez aqui uma resposta que eu acho exemplar. Ela fala assim, Léo, olha só: eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista, utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. Não vai limpar a barra do Temer, né? É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes. Mas o Temer, Léo, o Temer não traiu só a Dilma. O Temer, na verdade, ele traiu todo o povo brasileiro. Olha o que ela fala. A traição da Dilma, para ela, não é ela perder o seu mandato. Ela fala: as provas materiais da traição política estão expressas na PEC do teto de gastos, na reforma trabalhista, na aprovação do PPI, que é a política do petróleo, que assalta os brasileiros, né? Nenhum desses projetos estavam em nossos compromissos eleitorais, pelo contrário, eram contraditórios. Então ele traiu o voto popular, ou seja, o Temer, que sabe lidar com bandidos, os golpistas do parlamento, ele assalta, com apoio dos parlamentares, toda a população brasileira. O Brasil tem 30 milhões de miseráveis por conta deste assalto articulado pelo chefe maior de toda a bandidagem, que é o Michel Temer. Mas talvez aí eu erre ao falar que o Temer é o chefe maior. Porque, na verdade, todo esse projeto aqui está a serviço do capital financeiro, a serviço da Avenida Faria Lima, daqueles prédios bonitos, tal. O pessoal fala que a Faria Lima tem tesão pelo Michel Temer. Lógico, o Temer assaltou o Brasil para enriquecê-los, né? E esses caras só gostam de dinheiro, Léo. Então, a resposta da Dilma foi exemplar, e eu queria dizer para o João Pedro mais uma vez: olha, tenha orgulho da sua amizade com a Dilma, que ela é um sinônimo de dignidade no Brasil. Com isso eu te devolvo a palavra, Léo. Léo, eu tenho minhas teorias sempre bizarras, né, que acabam revoltando algumas pessoas, mas só para reflexão, eu queria trazer de volta a teoria que eu trouxe lá atrás, desde o início. Eu não mudei de ideia, não. A diferença do Temer para Dilma é que um é criminoso e a Dilma é honesta. Quando o político é criminoso, é muito fácil controlá-lo. Olha como o Bolsonaro é controlável. Basta começar a ameaçar o Bolsonaro que os processos vão andar, que ele solta verba para a Rede Globo, enfim, solta dinheiro público no Congresso e assim por diante. Era muito difícil fazer a Dilma tirar o dinheiro que ela estava entregando para a população e direcionar esse dinheiro, por exemplo, para emendas parlamentares, orçamentos secretos e assim por diante. A retirada da Dilma se deu pela luta pelo dinheiro público também, né? Obviamente pelas privatizações, pela entrega do pré-sal, mas era toda uma picaretagem que estava acontecendo porque eles não conseguiam controlar a Dilma. E aí entra parte da teoria que as pessoas às vezes não gostam que eu fale, mas eu ainda acredito nela. Eu acho que o Michel Temer, ele sabia que as medidas adotadas pela Ponte para o Futuro seriam tão impopulares que elas poderiam repercutir no filho dele, que ele não está nem aí mais nas repercussões políticas sobre ele. Ele tem uma preparação tão grande para ligar o pi para a população, deixar o povo morrer de fome, que eu acho que ele pensou da seguinte forma: olha, isso vai ser uma repercussão tão pesada, né, para o meu filho, que eu prefiro não entrar nessa. Então eu imagino que teve aquele momento em que o grande acordo nacional botou o Michel. Então eu não acredito que o Michel Temer seja o protagonista do golpe. Muito pelo contrário, eu acho que exatamente porque ele sabia que a situação ia pegar e muita coisa ruim aconteceria depois da queda da Dilma, ele tentou resistir não por dignidade e idoneidade, mas porque ele sabia que, como ele deve muito, tem muita coisa errada dele para ser divulgada, quando ele entrasse como presidente da República, ele ia ter que governar conforme mandam aqueles que têm ele na coleira. Então ele tentou resistir ao golpe, só que chegou uma hora que foi preciso botar o Michel e tirar a Dilma, e a partir daí ele governou tão somente para quem tem condições de mandar no Temer. Eu tenho essa teoria para mim, eu acho que ele não foi protagonista, apesar de que ele foi coadjuvante. E é por isso que a esquerda, em especial os petistas, Léo, eles possuem muito medo de uma pessoa não de esquerda na vice-presidência, que ainda que essa pessoa não decida por ela própria cometer um golpe, ela pode ser induzida ao golpe por ter rabo preso com aqueles que querem o golpe. Mas, lógico, isso é só um ponto de vista meu, é só uma avaliação a respeito
do tempo que o Temer demorou para incorporar o golpe. No momento da cartinha, que todos conhecem aquele momento da cartinha, que foi o momento da confissão de traição, foi o momento em que o Temer já tinha resistido ao golpe muitas vezes. Quando perguntavam para ele sobre impeachment, ele defendia, falava que não existia possibilidade de impeachment. Chegou um momento que ele mudou de uma vez só, e foi exatamente no momento em que o Jucá decidiu o grande acordo nacional. Então, tem muita gente por trás desse golpe, antes do Temer, com muito mais protagonismo que o Temer. Mas a gente olha para o Temer como a gente olha para o Willer Bonner. É a cara que aparece na frente, né? Olha, a família Marinho está lá por trás, governando, decidindo o que vai acontecer, mas quem entrega né, os noticiários e quem faz a coisa feia na frente da tela é o Willer Bonner. Então, para muitos brasileiros, a Globo é ele. Mas não é, a Globo é a família Marinho. Então, para muitos brasileiros, o golpe é o Temer, mas eu posso dizer que não, é o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Tá sem áudio, Léo. Desculpa, Léo. O grande acordo nacional pode ter a família Marinho, mas tem os banqueiros, tem os oligarcas brasileiros, tem o pessoal que comprou aos pedaços aí os ativos da Petrobras, tem os que montaram fundos para comprar ações minoritárias da Petrobras e estão lavando a égua nos dividendos. Olha, como eu disse, o cara que disse muito bem isso, embora também esteja na linha dos delinquentes, foi o Paulinho da Força. Porra, tem muito dinheiro aí para esse golpe, né? Falou assim, tinha muita grana rolando. Por quê? Porque a Dilma era um duto que estava represando a corrupção no Brasil, né? E a corrupção resolveu, na verdade, colocar o seu representante na presidência, Michel Temer, para assaltar o orçamento e criar 30 milhões de miseráveis.